Pode ser. Mas a mais popular, e que recentemente no Brasil, que de vez em quando aparece nos jornais, é a febre amarela. Os bugios, os guaribas, eles são reservatórios naturais, eles também pegam e têm febre amarela, né? Então, por isso, muitas pessoas em algumas regiões, quando vêm esses macacos, querem matar, porque elas têm medo que eles podem transmitir doença. Na verdade, eles não transmitem a febre amarela, eles são vítimas da febre amarela, assim como nós. Só que, né, o mosquitinho pode ir lá, picar ele, aí se contamina e pica uma pessoa e a pessoa pode ficar doente, tá? Mas eles também ficam doentes. Se o mosquito infectar ele com febre amarela, ele fica doente também. Inclusive, ele pode morrer de febre amarela. Então, de vez em quando, nos últimos, acho, 2, 3 anos, dá uma olhada aí no Google depois, pra vocês verem. De vez em quando aparece uma matéria. Ah, tem um surto de febre amarela não sei onde. Aí o pessoal já vai querer matar os guariba, matar os bugios, porque acha que eles causam a doença. Mas na verdade eles são apenas vítimas, assim como a gente. Tá? Então eles são macaquinhos com essa carinha aí bonitinha, carismáticos, são bem conhecidos no país todo. E tem uma outra peculiaridade, uma outra característica interessante desses primatas, não só dos guaribas, bugios, mas várias espécies de primatas, que eles vivem em grupos, correto? Então eles vivem em grupos com vários machos e várias fêmeas. E os machos, eles competem durante a período reprodutivo, eles competem por fêmeas. Então, normalmente nos grupos você tem vários machos. Alguns machos são chamados machos dominantes ou machos alfa. E aí eles têm preferência na reprodução com as outras fêmeas do grupo. Porém, os outros machos ficam constantemente desafiando o macho alfa. Eles ficam desafiando como? De vez em quando ele chega lá e tenta, ó, será que eu consigo agora? Será que eu consigo copular? Será que eu consigo reproduzir? Eles tentam ter filhos, porque lembra que ao longo de gerações, quem foram, quem foram os organismos que sobreviveram? Foi quem conseguiu reproduzir, quem teve filhos. Então, assim como nós, todos eles têm instinto reprodutivo. Ele quer reproduzir. E aí, de vez em quando, alguém vai lá e desafia o macho alfa do grupo. Tá? Então, tem conflitos, que os biólogos chamam. Tem conflitos reprodutivos entre os machos. Então, aqui a gente tem um videozinho que mostra um exemplo disso. Tá? Aí, esse aqui é o Aloata seniculus. Aloata seniculus é esse ruivinho aqui, o primeiro do canto esquerdo. Tá? Aí, esse vídeo mostra aqui um grupo de aloatas com alguns machos. Tá? Olha aí o que acontece. Quem é o dominante e quem está desafiando? Professor, então, tá travando um pouco. Não deu para ver. Deu pra ver? Tá travando. Travou? Não, Vou, travou bastante. vou rodar de novo, tá? Pode ser internet. Vamos tentar algumas vezes. Vamos ver se vocês conseguem ver alguma coisa. Vou tentar de novo. Aqui tá travando, professor. Travando muito? Tá travando muito? Muito. Tá indo quadro a quadro, mas não dá nem para ver. Tá pulando uns quadros, Ah, beleza. inclusive. Não, então é a internet que tá sabotando a gente. Tudo bem. Então, eu vou botar uma cena aqui só, tá? Que é mais fácil de ver. Então, olha só. Tá vendo que tem os macacos aqui do lado esquerdo e os macacos aqui do lado direito da imagem? Todo mundo consegue ver?
Sim. Então, Sim. do lado esquerdo, você pode perceber que são macacos menores, tá vendo? Do lado direito eles parecem maiores. Esse aqui do lado esquerdo é uma fêmea. E esse menorzinho que está atrás dela é o filhote, tá? Tem um filhotinho aqui. E do lado direito são dois machos. Aí tem um macho que está junto lá do grupo da fêmea e do filhote, que é esse aqui. E tem outro macho que está chegando aqui no cantinho do lado direito, ó. Tá chegando. Então vou avançar um pouco aqui. Aí o macho que estava lá, ele tá defendendo, né? Ele tá tentando afugentar o outro. Enquanto isso, vem outro macho chegando perto. Então vou passar a imagem aqui para aparecer os dois na mesma tela. Aí, dá pra ver? Todo mundo vendo os dois? Tá. Então, ó, do lado esquerdo é o que já estava lá tomando conta e ele tá tentando espantar o outro. E o outro tá, você vê que ele tá numa posição, inclusive, percebe que ele tá de boca aberta mostrando o dente aqui, né? Tá tentando se chegar lá. Então esse tipo de conflito aí é bem comum nesses macacos, tá? Inclusive, pessoal que estuda primatas, eles observam que tem uma proporção muito grande desses macacos que eles têm feridas e cicatrizes. Um terço mais ou menos dos macacos, eles carregam ferimentos nesses conflitos que ocorrem por reprodução entre os machos, né? Mordida, pedaço rasgado da pele, da orelha, perdeu um dedo, ficou cego. É muito comum isso entre eles. Tá? Então, por causa disso, a gente já pode imaginar que ao longo da evolução desses macacos, eles criaram algumas estratégias para lidar com essa situação, desses conflitos reprodutivos, né? Então lembra que em geral a gente espera que a seleção natural, que é esse processo que a gente já conversou, que é capaz de causar adaptação, ajuste dos organismos ao ambiente onde eles vivem, em geral a seleção natural favorece o quê? Aqueles que conseguem ter mais filhos, que deixam mais descendentes, tem uma prole maior. Então a gente pode imaginar que a seleção natural ela afetou características desses macacos de modo que eles conseguissem ter mais filhos. Só que não existe só uma forma de fazer isso. Pode ter diferentes formas, pode ter diferentes características que afetam a chance que um guariba tem de conseguir deixar herdeiros, deixar descendentes. Tá? E aí os biólogos que estudam primatas, também chamados primatólogos, têm estudado esses macacos há algum tempo já, há várias décadas. E eles observaram que tem algumas estratégias que eles costumam utilizar para conseguir ter filhos. Tem duas estratégias principais que eles usam. A primeira estratégia é uma coisa que você pode até ver nesta imagem. Uma coisa que chama a atenção nessa imagem. Vocês estão vendo essa coisa branca aqui, ó, no macho? Estão vendo a coisa branca aqui na parte traseira do macho da direita? Sim, professor. Alguém sabe o que é isso? São os testículos, né? Exatamente, são os testículos, tá? São os testículos do macho. Então, uma característica desses macacos é que eles podem ter testículos muito grandes. O que são os testículos? São órgãos reprodutivos dos machos, tá? Todos os animais vertebrados que têm sexo biológico macho e fêmea, os machos têm gônadas, que é o órgão que produz os gametas reprodutivos, né? No caso, os machos são espermatozoides. Eles são produzidos onde? Nos testículos. Então, uma característica que alguns desses macacos têm é eles têm testículos grandes. Grande quanto? Grande tipo assim. Todo mundo pode ver aqui na foto? Círculo vermelho. Sim. Testículos muito grandes. Por que testículos muito grandes? Por quê? Para produzir muito espermatozoide. Testículo grande produz muito espermatozoide. E daí? Por que isso poderia ser vantajoso para um guariba que quer ter filhos?
Biólogas, biólogos. Qual seria a vantagem de um macaco ter um testículo muito grande e produzir muito espermatozoide? Aumentam as chances de fecundar, né? De reproduzir. Exatamente, mas numa condição em particular. Lembra que eu falei para vocês que os machos competem muito pelas fêmeas? Então você pode ter vários machos acasalando com a mesma fêmea. Então se tem uma fêmea e vai lá vários machos e cada um deles acasala com a fêmea e cada um deles deposita seus espermatozoides, quem que vai ter mais chance de fecundar? Em geral, quem botou mais espermatozoides. Então é por isso que os biólogos acham que testículos grandes podem ser uma vantagem nesses organismos que tem muita competição entre machos pelas fêmeas. Porque se vários machos copularem com a mesma fêmea, em geral, a maior probabilidade de fecundar é simplesmente quem conseguiu produzir mais espermatozoides. Então essa é uma possível estratégia que o guariba pode usar. Testículos grandes. Aí dá uma vantagem para ele, aumenta talvez a chance dele ter filhos. Mas essa é a única estratégia que eles usam? Não. Tem outras. Outras quais? Outra coisa que eles também podem fazer é sons. Alguém já ouviu o som de um guariba? Já, professor, é muito Já. alto. Como é? Faz aí pra gente. Gente, descendo. Ah, eu não sei. Ai, é grande, é um gritos enormes. Alguém imita um guariba aí. Deus me livre. É difícil, né? Tem uma característica em particular do som do guariba que chama a atenção. Que é um som muito grave, né? Então tem um videozinho aqui também que mostra o guariba fazendo o som. Aí talvez ele vai cortar, mas pelo menos o áudio, vamos ver se funciona. Vou rodar o vídeo aqui, tá? Aí me fala se vocês conseguem entender pelo menos o som do guariba. 1, 2, 3 e... When a howler monkey roars, it'll sort of go from getting more and more and more excited into this sort of really loud blast. It'll go something like Professor, ele tá saindo som. Professor, saiu não o som. something like that. Tá sem som? Tá sem som? Isso, tá sem som, tá travando. E tá travando. É. Então é pior ainda. Então vocês não vão conseguir, a gente não vai conseguir ouvir o som do guariba agora, tá? Depois no intervalo eu tento mostrar pra vocês o som dele. Mas tem um jeito muito fácil de vocês descobrirem como é que é o som do guariba. Vai no Google, digita guariba som, vai no YouTube, guariba som, aí vai aparecer pra você um monte de guariba fazendo barulho. Aí quem não conhece o som do guariba vai ter uma noção de como é o som dele, tá? Então ele faz tipo um urro muito grave. Uma coisa estranha, tipo isso. E muito alto. Tão alto que você consegue ouvir a quilômetros de distância, né? Então eles usam também esses sons. Professor, Oi, diga. os meus pais, eles moram num sítio na margem do rio Arariquara. E tem uma população de guariba que fica do outro lado do rio. E eles fazem barulho. 5 horas da manhã começa. Normalmente eles fazem bem cedo, né? O rio e acorda todo mundo. E se você nunca ouviu esse som na sua vida, ele é um som tão alto e grave, né? Grosso. É estranho que, inclusive, você pode achar que é uma outra coisa que não tem nada a ver com o macaco, né? Um monstro, uma coisa muito estranha. Então olha aí depois, tá? Vai lá no intervalo, vai lá no Google, vai lá no YouTube, digita lá guariba, bugio, som. Ou como os primatólogos chamam, vocalização. É o som que o macaco faz com a boca, com a voz, né? Que nem nós, seres humanos, primatas, que usamos a voz para emitir. O aparelho vocal para emitir sons. Então eles fazem esses sons muito graves. E eles também usam isso nos conflitos entre machos. Por quê? Porque eles fazem um som muito alto e muito grave, um som agressivo, que serve para afugentar outros machos.
Então tem um macho maior que consegue fazer um som mais grave, aí o outro macho ouve aquele negócio, aí ele fica com medo e opa, isso funciona como um sinal para ele. Cuidado comigo. Eu sou perigoso, você não quer se meter comigo. Então, normalmente o macho ouve um macho mais jovem, um macho menor, ouve um som muito grave, muito alto, aí ele, ok, melhor pensar duas vezes. Então eles costumam usar essas duas estratégias para competir pelas fêmeas. Tá? Ou ele vai lá e dá uma de doido e desafia o outro macho alfa, e aí tenta ter filhos na marra, depositando muitos espermatozoides para aumentar a chance. Ou ele defende a fêmea de outros machos. Como? Espantando e afugentando eles o máximo que ele puder. Fazendo sons muito graves, tipo... E se isso não funcionar, aí eles chegam no finalmente e de repente um pode brigar mesmo com o outro. Bater, arrancar o pedaço, tá? Mas normalmente não chega nisso. Normalmente eles simplesmente fazem barulho. Fazem barulho muito alto para afugentar. E normalmente funciona. Então uma pergunta que os biólogos que estudam esses primatas têm pensado há algum tempo é... Bom, a gente sabe que eles podem fazer essas duas coisas para competir pelas fêmeas. Mas será que tem alguma relação entre elas? Será que tem alguma relação entre o macho ter testículos maiores, produzir muitos espermatozoides para aumentar sua chance de ter filhos? E por outro lado, o macho fazer sons muito graves e muito altos para espantar, afugentar outros machos e proteger a sua prole, aumentar a sua própria chance de ter filhos? Então, pensa nisso. Pode ter alguma relação entre produzir muito espermatozoide ou fazer sons muito graves, falar muito grosso? Pensa nisso e volta aí em 5 minutos pra gente descobrir. E enquanto isso, vai no Google, no YouTube e digita guariba ou bugio, som, vocalização, para você ver o barulho que ele faz. Pode. Todo mundo ouviu? Alto, alto e grave, né? São bem graves, grosso. E aí é tão alto que você pode ouvir de bem longe, como falaram pra gente, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse som, eu estava fazendo um campo na floresta. Eu nunca tinha ouvido na minha vida esse som. E a gente ouviu ele de madrugada, tipo umas 4 da manhã. Eu tomei um susto, porque eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Todo mundo ficou achando que era sei lá, um monstro, mas na verdade era só um guariba. Mas a primeira vez que você ouve é meio amedrontador, ainda mais de madrugada. Bom, mas isso é normal pra eles, tá? Eles fazem isso todo dia. Então não tem nada demais, é só um sonzinho normal de guariba. Então vamos voltar aqui para nossa pergunta. Então a pergunta é: tem alguma relação entre o som que o guariba faz e o tanto de espermatozoides que ele produz, o tamanho dos testículos do guariba? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu tava pensando aqui e Tipo eu como? acredito que os dois podem ser influenciados por testosterona, porque é a voz grave e também testículo. Interessante. Então, se tivesse uma relação, seria de que tipo? Como? Como você esperaria? Deixa eu ver, quanto mais testosterona ele tiver, mais grave vai ser a voz e maiores os testículos. Então, uma relação positiva, né? Quanto maior o testículo do guariba, mais grave, mais grossa deve ser a voz dele. Tipo isso? Sim. Faz sentido? Concordo? Uma expectativa razoável, né? Então os primatólogos estavam interessados em saber isso. Bom,
talvez, né, os que têm testículos maiores também têm a voz mais grave. Talvez por causa de uma questão hormonal mesmo. Então o que eles fizeram? Nós sabemos que existem diferentes espécies de guariba, correto? E aqui a gente tem 5 espécies comuns do gênero Alouatta, dos guaribas. Então os primatólogos foram lá e cada uma dessas espécies coletaram alguns indivíduos de cada espécie. E para cada indivíduo de cada espécie eles mediram, os machos, indivíduos machos, eles mediram o tamanho dos testículos. Eles mediram o tamanho dos testículos, o volume dos testículos. E eles gravaram os sons, a vocalização que o macaco fazia. E aí eles mediram a frequência do som. Aí o que eles descobriram? Eles descobriram que esses macacos eles conseguem fazer um som extremamente grave porque eles têm um osso no pescoço chamado hioide. Então, nós seres humanos também temos esse osso, tá? Então você pode pegar o seu pescoço aí, pode passar a mão, passa o dedo no seu pescoço. E tem um ossinho que fica bem no meio do pescoço, que todo mundo tem, que nos homens é mais avantajado, que normalmente as pessoas chamam de pomo de Adão. Você já viu isso? Mas todo mundo tem, tá? Ele é mais avantajado em algumas pessoas do que em outras. Mas tem um osso que fica bem no meio do pescoço. Se você passar o dedo aí no seu pescoço, você vai sentir ele meio protuberante, mais pontudinho no meio do seu pescoço. Então esse osso é o hioide, o osso chamado hioide. Todos os primatas têm esse osso. E esse osso, quanto maior ele é, mais grave o som que você consegue produzir. É por isso que, em geral, homens têm voz mais grossa do que mulheres. Porque esse osso hioide do pescoço dos homens tende a ser mais avantajado. E os guaribas têm um osso hioide extremamente grande para o tamanho do corpo deles. E esse é um dos motivos pelo qual eles conseguem fazer um som tão alto e tão grave. Porque o osso do pescoço deles é bem grande, bem grosso. Então eles mediram o tamanho do testículo de cada espécie. E eles mediram o tamanho do osso hioide, do osso do pescoço de cada espécie de guariba. E aí eles fizeram um gráfico. Aí nesse gráfico você tem os eixos. Então o que eles queriam saber? Qual é a relação entre falar grosso e ter colhões, ter testículos grandes nos guaribas? Então no eixo X você tem o volume dos testículos em centímetros cúbicos, tá? E no eixo vertical, no eixo Y, você tem o volume do hioide. Então lembra que o hioide é esse osso no pescoço. Quanto maior o hioide, mais grave, mais grossa a voz. Tá? Então quanto maior o volume do hioide, mais grossa a voz que o guariba faz. Então eles foram lá e mediram nessas 5 espécies de guariba o volume do hioide e o volume dos testículos. O que eles descobriram? Então agora eu vou desenhar no gráfico onde cai cada espécie, tá? Então a primeira espécie. Alouatta seniculus. Professor, Diga. professor, Pode falar. pode repetir que travou na hora. Os biólogos foram lá e mediram o volume do testículo e o volume do hioide, desse osso do pescoço, em cada uma daquelas 5 espécies de guariba que eu mostrei para vocês. E aí que a gente quer saber é, tem alguma relação entre o tamanho do osso do pescoço e o tamanho dos testículos do guariba? Ou tem alguma relação entre o quão grossa é a voz dele e o tamanho dos testículos da espécie? Então eles mediram as 5 espécies e aí desenharam um gráfico para ver se tinha relação entre essas duas características, essas duas variáveis de cada espécie. Então agora eu vou desenhar no gráfico onde cai cada espécie. Primeira espécie, Alouatta seniculus. Tá todo mundo vendo a fotinha dele aqui? Professor, a Diga. variável independente aí a variável independente é o volume dos testículos? Exatamente. Então lembra que por convenção
a variável independente é o volume do testículo, é o eixo X. E a variável dependente é o eixo Y, volume do ióide, tá? Por convenção, a gente bota a variável dependente no Y e independente no X. Então aqui é a primeira espécie, ó, Aloata seniculus. Então olhando para essa espécie aqui, esse macaquinho, fala aí pra gente, a voz dele é grossa ou é fina? A voz dele é mais grossa ou é mais fina? É fina, né, professor? É fina. É fina? Não é? Quanto maior o volume, não, é grossa, aí é volume. É, eu estava pensando em decibel. Tá precisando do volume do som, né? É volume em centímetros cúbicos, tá vendo? É o tamanho. Então, é o tamanho grossa, do ocioide, exatamente. Então, essa espécie aqui, ela tem esse osso do pescoço muito grande. Então, ela tá aqui para cima no eixo Y, tá vendo? Isso significa que ele faz um som muito grave, um som muito grosso, tá? Agora olha para esse mesmo pontinho aqui do Aloata seniculus e me diz, ele tem testículos grandes ou pequenos? Pequenos. Pequenos, né? Relativamente pequenos. Ele tá, o pontinho dele aqui, ó. Então o volume do testículo dele é mais ou menos aqui, ó. Entre 0 e 5 centímetros cúbicos, tá? Enquanto o volume do ióide dele é entre 60 e 70 centímetros cúbicos. Então ele tem osso muito grande do pescoço, ou seja, ele tem uma voz muito grossa. E ele tem testículos relativamente pequenos. Agora eu vou desenhar outra espécie. Aloata guariba. Todo mundo vendo aqui? Aloata guariba. Fala aí pra gente. Ele tem voz fina ou voz grossa? Ele tá médio aí, né? No meio, mais ou menos. Né? Não é tão grossa contra os senículos, né? Mas também não é muito, muito fina, porque o osso do pescoço dele tem um tamanho intermediário, mais ou menos, né? Não é tão pequeno. Tamanho dos testículos deles. Tá mais para grande ou mais para pequeno? Pequeno também. Tá mais para a esquerda do gráfico, percebe? Né? Aqui, ó, no eixo X, tá mais para cá, né? Para esse lado, para a esquerda. Então, em geral, dá para dizer que ó, relativamente testículos relativamente pequenos também, né? Vou desenhar outra espécie. Aloata pigra. E aí, voz grossa ou voz fina? Grossa. Testículos grandes ou pequenos? Médio. Médio, mais ou menos, né? Tá bem no meio do É menor do que o outro, né? É menor do que o senículos, maior né? do que o outro, isso. É maior do que o senículos e maior do que o guariba, né? Foram 3, falta 2 espécies. Lembra que eram 5? Então eu vou desenhar a quarta espécie. Aloata caraya. Voz grossa ou voz fina? Mais fina. Mais fina, concorda? Tá mais para baixo, né? Percebe que o osso do pescoço dele é menor do que todos os outros? Então isso diz pra gente, ele faz um som mais agudo, mais fino. Testículos, mais para grande ou mais para pequeno? Grande. Mais para grande, né? Tá vendo? Ele tem, dessas 4 espécies, ele aqui tem a Aloata caraya, que tem os maiores testículos. Tem mais de 15 centímetros cúbicos de volume. Agora eu vou desenhar a quinta e última espécie. Qual que tá faltando? Eu não lembro o nome. Palhata. Aloata palhata. Voz fina ou voz grossa? Voz fina.
Fina, testículos grandes ou pequenos? Grandes. Então, tem alguma relação entre essas duas características nas espécies de guariba? Tem. Qual? Uma relação negativa. Fiquei triste porque eu achava que fazia todo sentido ter uma relação positiva. No contrário. Então, Eu tinha pensado. percebe como é ciência? Ciência é assim. A gente tinha uma expectativa, né? Uma hipótese. Eu acho que vai ser uma relação positiva. A gente coleta os dados e aí, olha só, nossa hipótese estava errada. Mas não é simplesmente nossa hipótese estava errada. Nós descobrimos uma coisa nova. O que nós descobrimos? Tem uma relação negativa entre a voz do guariba e o tamanho dos testículos, percebe? Quanto maior os testículos da espécie de guariba, menor tende a ser o osso do pescoço, ou seja, mais fina a voz dele. Então, de um lado você tem espécies com testículos grandes e voz fina. Do outro lado, você tem espécies com testículo menor e voz grossa. Doideira, né? Os biólogos dão um nome especial para quando isso acontece. Ninguém é perfeito. Os biólogos dão um nome especial para quando isso acontece. Quando você tem uma característica que tende a aumentar em algumas espécies, ao mesmo tempo que outra característica diminui. E aí você cria uma relação negativa ao longo da evolução dessas espécies, percebe? Porque a gente está falando de espécies diferentes. Então, se essa espécie aqui tem testículos grandes e essa espécie aqui tem testículos pequenos, por que essas duas espécies são diferentes? O que causa variação entre espécies? Evolução. Né? Por que essa espécie aqui tem ossos do pescoço grande e essas outras espécies aqui têm osso do pescoço menor? O que causa diferenças ou variação entre espécies? Evolução. Então, a variação que existe entre espécies, nós, biólogos, hoje sabemos que ela vem de onde? Vem da evolução. Então, se existe uma relação entre características entre espécies, essa é uma relação evolutiva. Ao longo da evolução dos macacos guariba, algumas espécies evoluíram testículos maiores e voz mais fina, enquanto outras espécies evoluíram testículos menores e voz mais grossa. Tá? Aí os biólogos, quando isso acontece, os biólogos costumam dar um nome especial para isso. Eles chamam isso aqui com esse nome. Talvez alguém já ouviu esse nome. Alguém conhece essa palavra aqui? Trade-off. Alguém já ouviu essa palavra? Então, trade-off evolutivo. Que diabos é um trade-off? Você pode traduzir isso de algumas formas. Você pode traduzir como é um compromisso. Você pode traduzir como é um dilema. Tá? O que é compromisso, dilema? Você não pode ter o melhor de tudo. Você não pode investir e ganhar e otimizar todas as características ao mesmo tempo. O organismo não consegue otimizar todas as características ao mesmo tempo. Por quê? Porque existem limitações. Limitações biológicas que impedem o organismo de ter testículos muito grandes e, ao mesmo tempo, ter um osso do pescoço muito grande. Por exemplo, disponibilidade de recursos. Tá? Quando um animal está crescendo, se desenvolvendo, quando ele gasta energia para gerar um órgão, para produzir uma estrutura, isso automaticamente significa que tem menos energia para gastar em outros órgãos, em outras estruturas. Então, quando essa espécie aqui evoluiu testículos muito grandes, provavelmente isso significou ter menos energia para gastar ao longo do desenvolvimento com outros órgãos, com outras estruturas. Como, por exemplo,
o osso do pescoço. Então ela ficou com testículos muito grandes, mas o osso do pescoço pequeno. Já essa outra aqui gastou mais energia para produzir um osso grande, a voz mais grossa, mas aí isso reduziu a quantidade de recursos que ela tinha para investir no tamanho dos testículos. Então ela ficou com testículos menores. Então é isso que os biólogos chamam de trade-off. Nesse caso é um trade-off evolutivo, porque é entre espécies. Ele surgiu por evolução. Tá? Então você não pode ter o bom dos dois mundos ao mesmo tempo. Ou você tem mais de uma coisa, ou você tem mais de outra. Os dois não dá. Junto não dá. Isso é muito comum na evolução, tá? Então existem várias relações biológicas que vocês vão ver ao longo do curso de vocês. Em outras disciplinas, são relações desse tipo. Relações negativas ou trade-offs. O organismo tem muito de uma coisa, mas ele não consegue ter muito de tudo. Então ele tem mais de uma, mas acaba tendo menos de outra. E aí quando você faz um gráfico, você vê isso aqui. Uma relação como essa. Uma relação negativa. Então essas espécies que estão do lado... Só terminar aqui. Essas espécies que estão do lado direito são espécies onde os machos eles investem mais em ter testículos grandes, em copular com muitas fêmeas, porque isso aumenta a chance dele ter mais filhos, né? Ter testículos maiores aumenta a chance dele ter mais filhos. Então ele depende mais disso, ele depende de ser capaz de copular com a fêmea, brigando, ao mesmo tempo que outros machos também estão copulando, mas aí ele tem a vantagem de ter testículos maiores. Já nessas espécies aqui, provavelmente ocorre o contrário, né? Então eles têm testículos menores, então para eles, mais importante do que copular com várias fêmeas, é ele conseguir afugentar outros machos. Então ele copula com uma fêmea e protege o máximo que ele puder ela para que outros machos não copulem também. Porque isso diminui a chance que algum outro macho vai conseguir fecundar e ele não. Então, ele faz esses sons, ele tem o osso do pescoço grande, ele faz esses sons muito altos, muito graves, para tentar afugentar o máximo possível outros machos. Diga, quem queria falar? Não, eu só ia perguntar o que você acabou de falar mesmo, porque como são duas características que têm a ver com a questão desse conflito reprodutivo, aí eu ia perguntar se a evolução disso veio a partir da necessidade justamente da reprodução, tipo, como ele tem uma voz, tem volume da ióide mais fina e tem testículos maiores, ele ia investir mais nessa questão de reproduzir com mais fêmeas. Exato. E que tem para plantar mais macho. Exato, essa é a hipótese, né? É isso que os biólogos acham por enquanto. Qual é a explicação mais provável para essa relação ter evoluído? É isso. É a pressão por reprodução. Lembra que a seleção natural que eu falei? A seleção natural favorece o quê? A reprodução. Então, características que aumentam a chance de reprodução significa que quem consegue reproduzir mais, em longo prazo, deixa mais descendentes. Então, essa característica vai proliferando, vai ficando mais comum na população. E, eventualmente, ela se torna comum. Então, provavelmente, nessas espécies aqui, a estratégia que foi favorecida por seleção natural foi ter testículos grandes. Talvez porque a competição entre machos é tão grande que a chance maior de reproduzir é se você tiver testículos maiores. Porque você não vai conseguir afugentar os outros machos de qualquer jeito. Então resta você produzir mais espermatozoides para aumentar a sua chance. Entre os machos, né? Agora, nesses outros aqui, provavelmente é o contrário. Vale mais a pena você proteger a fêmea e impedir outros machos de copularem também. Talvez porque não tem tantos machos, a competição entre machos não é tão forte assim. E aí o macho não precisa se preocupar tanto com um monte de outros machos copulando todo ao mesmo tempo. Daí faz mais sentido para ele, então, simplesmente ficar ali tomando conta o quanto tempo for possível e afugentando os outros. Para aumentar a chance de que ele que vai ser os pais dos filhotes.
Beleza? Então isso aqui a gente está olhando só do ponto de vista do macho, né? E as fêmeas? As fêmeas também está acontecendo a mesma coisa. Só que as fêmeas têm outras estratégias para aumentar o sucesso reprodutivo delas, tá? Então isso aqui é só metade da história. É só o lado dos machos. Tem outras relações acontecendo com as fêmeas dessas mesmas espécies também. Pode ter. Tá? Beleza? Perguntas? Alguém quer perguntar algo sobre mais alguma coisa sobre guaribas e o trade-off, o dilema evolutivo dos guaribas? Falar grosso ou ter testículos grandes? Alguma pergunta sobre isso? Então essa relação aqui foi medida por biólogos do mundo real, tá? Então essa relação existe. Esses são dados reais. Agora eu vou fazer esse mesmo gráfico e vou tirar os desenhos, as fotos dos macacos e vou deixar só os pontinhos com o dado que foi medido de cada espécie, tá? Vou tirar as fotos e vou deixar só os pontos. Todo mundo vendo aí o gráfico só com os pontos? Sim, professor. Sim. Percebe que é exatamente o mesmo gráfico, Sim. tá? É exatamente o mesmo gráfico. Eu só fiz tirar as fotos e deixar só pontos pretos. Que é o gráfico que a gente faz, né? Que vocês têm feito até aqui. Então, um pontinho para cada dado que você mediu. Então, agora você já sabe, né? Qual é a unidade amostral desse gráfico? Qual é a unidade amostral desse gráfico? As espécies dos macacos aluata. A espécie, correto? A espécie, né? Cada ponto aqui nesse gráfico representa uma espécie. Logo, a unidade amostral é a espécie, correto? Tá claro isso para todo mundo? Então, a unidade amostral aqui é a espécie. Então, você olha para esse gráfico e é bem evidente, né? Nossa, tem uma relação negativa, é bem clara. Parece bem forte, né? Percebe que você tem quase um alinhamento perfeito de pontos aqui? Isso já dá essa ideia pra gente que, não, parece uma relação evolutiva bem forte. Ou tem testículos maiores, ou tem voz mais grossa. Os dois não dá. Então, o que a gente quer saber agora é como eu quantifico essa relação. Então, eu estou olhando o gráfico e eu percebo, claramente tem a relação. Agora eu quero medi-la, eu quero quantificá-la. Como faz? 5 minutos, vai ao banheiro, toma água e volta aí para a gente descobrir como faz para eu medir ou quantificar uma relação entre duas variáveis. 5 minutos. Qual a forma mais simples de sumarizar uma relação entre duas variáveis em um gráfico, como este que vocês estão vendo? Ou, em outras palavras, o que eu posso desenhar nesse gráfico para representar a tendência que nós estamos vendo? Uma linha. Uma linha. Uma linha é o desenho mais simples possível, concorda? Qual a linha mais simples possível de todas? Uma linha reta, concorda? Uma simples linha reta. É a linha mais simples de todas. É o único tipo de linha que existe? Não. Você pode ter curvas com várias formas diferentes. A reta é simplesmente a curva mais simples de todas. Por quê? É uma curva que não tem curvatura. Isso é uma reta. Uma linha reta. Então, eu quero desenhar uma linha neste gráfico, nesta nuvem de pontos que está no gráfico, que sumariza a tendência que nós observamos nesta nuvem de pontos. Correto? Então, eu vou desenhar uma linha. Uma linha reta, que é a mais simples possível, tá? Ah, poderia fazer com outras formas? Poderia. Vamos começar com a mais simples. Pronto, fiz uma linha reta. Tá bom assim? Captura a tendência que vocês veem no gráfico? Não.
Nem um pouco. Por que não? Como tem que ser? Porque não dá. Tem que ser o mais alinhado possível com os pontos. Mais alinhado possível com os pontos. Tá bom assim? Não. Por Tem que que não? atravessar a maioria dos pontos. Ah, tem que atravessar a maioria dos pontos. Tipo, se eu passar aqui, não é muito legal, né? Se eu passasse aqui, meio estranho também, né? Se eu passasse aqui, melhorou? Melhorou. Passa mais por entre os pontos, né? Mais no meio dos pontos. Ou mais na maioria dos pontos. Então lembra quando a gente falou, quando a gente estava conversando sobre a ideia de relação, tendência entre variáveis? O que é uma tendência? É o que acontece com a maioria. Então, aqui é exatamente a mesma ideia. A forma mais simples de sumarizar uma nuvem de pontos é uma linha reta. Mas é uma linha reta de qualquer jeito, passada de qualquer jeito aqui nesse gráfico? Não. É uma linha que sumariza o quê? O que acontece com a maioria dos pontos. Logo, a gente espera que, naturalmente, essa linha vai passar o mais no meio possível da nuvem de pontos, concorda? Porque é isso que é a tendência, é o que acontece com a maioria. Foi assim que a gente combinou, né? Então eu vou tentar desenhar uma linha que passa mais no meio possível dos pontos, para capturar a tendência que nós estamos vendo. Beleza? Então tá aqui, ó, fiz uma linha reta que passa mais ou menos no meio da nuvem de pontos. Isso me dá uma ideia visual da tendência. Mas não é só isso, vai além disso. Por quê? Porque a linha reta pode ser descrita matematicamente por uma fórmula ou uma equação extremamente simples que qualquer pessoa consegue imaginar e entender. E isso nos dá superpoderes. Mas para você entender quais são esses superpoderes, primeiro a gente precisa lembrar qual é a fórmula da linha reta. Então alguém fala pra gente aí. Qual é a fórmula da reta? Ensino médio, segundo ano. Todo mundo fez ensino médio, hein? Todo mundo fez ensino médio? Aquele negócio inicial, espaço inicial, espaço final, espaço inicial. Espaço inicial, final, isso aí é física. Tá? Alguma coisa assim. Tá lembrando da aula da física. A gente quer saber simplesmente qual é a equação da reta. Segundo ano do ensino médio, normalmente. Se todo mundo fez ensino médio, passou pelo segundo ano, então com certeza você sabe esta fórmula. Se você não sabe, é só porque você esqueceu. Pode falar. Seria y igual a menos x? Y igual a? Menos x. Menos x? É quase isso. Não tá totalmente errado, tá? Mas tá faltando uns pedacinhos aí. É porque você omitiu partes da equação. Mas é basicamente isso. Está faltando uns pedaços. Fala aí pra gente o que tá faltando. Y inicial menos o Y final. O que é Y inicial e Y final? Isso aí seria o início da variável do eixo Y. Onde é o início do eixo? Calma, você tá mais complicado do que precisa ser, tá? Tá mais complicado que é. É mais simples. É mais simples que isso.
Puxa aí. Qual é a fórmula da reta? Qual é a equação da reta? Quem lembra? Não lembra? Pergunta do oráculo. Vocês não têm um oráculo aí com vocês? Que sabe tudo, onisciente? Chamado Senhor Google? Pergunta aí dele. Qual é a fórmula da reta? O Google fala em coeficiente angular e linear. Tá, mas me fala qual é a fórmula. Quero saber a fórmula. Y igual a mx mais n. Tá. Essa é uma notação diferente, tá? Notação mais comum que vocês vão encontrar na literatura acadêmica, nas ciências, é essa aqui, ó. Y igual a A mais B vezes X. Esta é a chamada fórmula ou equação da reta. Vou escrever aqui, tá? Fórmula da reta. Bom, percebe que é uma fórmula bem simples, tá? Não tem muitas coisas nessa fórmula. Ela é pequena. E algumas coisas só de olhar você já sabe com certeza o que é. Y igual a A mais B vezes X. O que é Y e o que é X? Alguém chuta pra gente aí. O Y seria o volume do ióide e o X o volume dos testículos. Perfeito. Bem óbvio, né? Y é quem? É sua variável dependente. E X é o quê? Sua variável independente. Então, no nosso exemplo, o Y é o volume do ióide e o X é o volume dos testículos. Simples assim. Y e X são as variáveis, são os eixos do gráfico. Então vamos escrever. Y e X são as variáveis. Tá? Porém, tem um detalhe. Tem um detalhe importante. Que detalhe importante é esse? Lembra que os dados reais que a gente mediu são os pontos, correto? Então, esses aqui são os dados dessa espécie, esses são os dados dessa espécie, esses são os dados dessa outra espécie, dados de outra espécie, dados de outra espécie. A reta passa perfeitamente em cima de todos os pontos? A reta passa perfeitamente em cima de todos os pontos? Sim ou não? Não. Não. Logo, a reta não está representando exatamente os dados. Concorda? Porque se ela tivesse, ela teria que descrever perfeitamente os pontos neste gráfico. Ela não está fazendo isso. Quando a gente desenhou a reta, como que a gente fez? Ah, passa a reta mais no meio da nuvem de pontos, porque eu quero representar a tendência, correto? Então, esta reta não representa de fato os dados, a variável em si. Ela representa a tendência. Qual é a forma mais simples que as pessoas usam para medir tendência? Ou para medir como é a maioria? Qual é a medida mais simples de tendência, mais popular, mais famosa de todas? Chuta. A média. A média. A média, né? Todo mundo já calculou alguma média na vida, correto? Então nós não queremos uma reta que representa os dados, porque os dados são os dados. Os dados não são a reta, os dados são os pontos. Mas queremos uma medida da tendência, algo que quantifica a tendência da relação.
a forma mais simples e mais popular de medir tendência é o quê? É a média. Então a gente vai dizer assim, ó. Na verdade, o que eu quero é que essa reta a minha reta, eu não quero que ela descreva o y, a variável dependente em si, os valores exatos da variável dependente em si. Eu quero que ela descreva a média de y. Tá? Então, esta reta está me falando como a média da variável dependente, como a média de y, como a média do volume do ióide muda conforme você anda no eixo x. Ou seja, conforme você muda o volume dos testículos da espécie de guariba. Então, se você andar aqui no eixo x para a direita, se você aumentar aqui, caminhando aqui, ó, da esquerda para a direita, como a gente lê, né? O que acontece com o volume do ióide? Em média. Por que em média? Porque nós queremos representar a tendência, certo? Então, essa é a equação que a gente quer. Média de y é igual a A mais B vezes x. X você já sabe o que é a variável independente. Média de y, você entende o que é, né? Em média, quanto vale a variável dependente para cada valor de x, ou ao longo do eixo x. Então agora nos resta saber que diabos é A e que diabos significa B. Alguém chuta aí pra gente o que é A e o que é B? Universitários, ajudem a gente. O que significa A e o que significa B? Alguém ajuda a gente aí? Pergunta do oráculo. O que significa o A na equação da reta? O que significa o B na equação da reta? Quantidade de unidades amostrais? Não. Como a gente chama a quantidade ou número de unidades amostrais mesmo? Lembra como chama? Isso aqui, ó. N. A gente chama de N, né? Então, nesse gráfico tem 5 unidades amostrais. N igual a 5. Tá? Vou deixar aqui, ó. N igual a 5. Mas isso aqui é outra coisa, tamanho da amostra. O que a gente quer saber agora é o que significa o A e o que significa o B na equação da reta. A e B são constantes, tá? Então, a média do y e o x são variáveis. Eles mudam, correto? O valor do x muda ao longo do eixo x e a média de y, que é a tendência representada pela reta, também muda. A e B são constantes da reta. É apenas um número constante, não muda, é fixo. A costuma ser chamado por esse nome aqui, ó. Intercepto. Enquanto B é outra constante da equação da reta, que costuma ser chamada de inclinação. O que significa cada uma delas? Então eu vou falar para vocês agora o que significa cada uma dessas duas letrinhas na equação da reta, essas duas constantes. E aí vocês vão olhar no gráfico e vocês vão me dizer quanto vale cada um dos dois nessa reta que eu desenhei aqui, tá? Então eu vou falar, ó, intercepto. O intercepto é o ponto onde a reta corta o eixo y quando x igual a 0. Então, olha aqui, ó. O que significa o intercepto? O intercepto é o ponto
onde a reta corta o eixo y quando x é igual a 0. Então olha para a reta que eu desenhei no gráfico. Olhem para essa reta que eu desenhei no gráfico e me digam, quanto vale o intercepto dessa reta? Chuta, mais ou menos. 70. 80. 80 e pouco. Mais para 80 que para 70, concorda? Ó, é o ponto onde a reta corta o eixo y quando x vale 0. Onde está o eixo y? Está bem aqui, tá vendo? Onde a reta corta o eixo y? Bem aqui, mais ou menos, concorda? Só que como o eixo y terminou aqui, né, a gente não está vendo o resto dele aqui para cima. Mas a gente pode esticar o eixo y para enxergar melhor. Vou esticar ele aqui para todo mundo ver, tá? Vou esticar ele mais para cima para a gente enxergar mais fácil. Então aqui, ó, eixo vertical, eixo y. Se eu pegar essa reta aqui e esticar ela até cortar o eixo y, onde o x vale 0, tá vendo aqui, ó, 0. Onde corta mais ou menos aqui? Quanto vale no olhômetro? 80. Mais ou menos? Mais ou menos, né? 80, 80 e pouco? Ah, então a gente já tem um chute do nosso intercepto. A gente pode dizer assim, ó. O intercepto dessa reta vale, mais ou menos, tá? Aproximadamente 80. Vou botar bem aqui. Viu? Onde a reta corta o eixo y quando x vale 0. Ah, corta bem aqui. Quanto vale o eixo y aqui? Vale 80 mais ou menos. Então A igual a 80. Entendeu? Essa é a primeira constante da reta. Lembra que tem duas, o A e o B. Esse aqui é o A. Então o que o intercepto da reta faz? O intercepto controla o quanto a reta está mais para cima ou mais para baixo no gráfico. Se eu aumentar o intercepto dessa reta, o que vai acontecer com ela? Se eu aumentar o intercepto, o que vai acontecer com a reta? Ela vai fazer isso, ó. Eu vou aumentar o intercepto, tá? Vou aumentar o intercepto. Olha o que acontece com a reta. Tá vendo? Elevador? A reta sobe. Se você diminui o intercepto, significa o quê? A sua reta está descendo. Aumenta o intercepto, a reta sobe. Diminui o intercepto, a reta desce. Então o intercepto faz isso aqui com a reta, ó. Mais para cima, mais para baixo. Mais para cima, mais para baixo. Então na nossa reta, que nós traçamos como sendo a reta que melhor representa a tendência neste gráfico, ela passou mais ou menos aqui, né? Então o intercepto desta reta aqui é 80. Ponto onde a reta corta o eixo y quando x vale 0. Tranquilo? Alguma pergunta sobre o intercepto? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o intercepto da reta? Nota que ele simplesmente faz a reta ir para cima ou para baixo. O intercepto diz para a reta onde a reta está, mais para cima ou mais para baixo. Ah, tá bem aqui, ó, no 80. Ah, então a reta passa aqui. Beleza? Então essa é uma constante. Falta outra, o B. O que representa o B? Então eu vou escrever, aí vocês vão olhar no gráfico e vão pensar no olho. Quanto vale o B desta reta? Então o B, também chamado de inclinação, representa quantas unidades o y muda por unidade de x. A inclinação representa quantas unidades o y muda
por unidade de x. Então olha nesse gráfico aí agora e diz pra gente quanto vale o b dessa reta, mais ou menos. Gente, 28. Por que 28? Como faz para descobrir? Explica aí pra gente como você fez. Eu tô olhando aqui a inclinação. Quantas unidades de y? 5. É simples, né? Não. Quantas unidades y muda por unidade de x? É assim, ó. Se eu andar uma casinha aqui no eixo x, o y anda quanto? Então vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, se eu andar aqui no x de 0 para 5, o y muda quanto? No olho aí, mais ou menos. Na reta, em cima da reta, tá? Se eu sair aqui no x, ó, do 0 para o 5, o y vai de quanto até quanto? Mais ou menos. Olha aí no gráfico. Vamos olhar outro intervalo, fica mais fácil ainda. Se eu andar de 0 até 10 no eixo x, se eu andar de 0 até 10, o y muda de quanto até quanto? De 0 a 50, mais ou menos, né? Vamos desenhar aqui, ó. Quando o x vale 0, o y vale quanto, mais ou menos? Bem aqui, tá vendo a reta? 80, a gente já viu, né? Mais ou menos 80. Quando o x vale 10, o y vale quanto? Bem aqui, ó, mais ou menos. Então vou desenhar uma retinha aqui para todo mundo enxergar mais fácil. Vou botar bem aqui, ó. Quando o x vale 10, quanto vale o y na minha reta? O y vale mais ou menos, tá? Tô dando o olho aqui. 50, beleza? Então, ó, quando x vale 0, o y aqui na reta vale 80. Quando x vale 10, na minha reta vale quanto? 50, mais ou menos. Então, quando eu andei do x de 0 até 10, o y mudou de quanto para quanto? O y na reta mudou de quanto até quanto? Tava aqui, andei para cá. De 80 para 50. De 80 para 50. Então ele mudou quantas unidades? 30. 30 unidades, concorda? A gente estava em 80. Sim. Cair para 50, então diminuiu 30 unidades, correto? Diminuiu 30 centímetros cúbicos o volume do ióide, correto? Então, se em 10 unidades do x eu diminuir 30 unidades do y, quantas unidades do y eu mudei para uma unidade do x só? Regra de 3, ensino fundamental, quem sabe? Vou escrever, ó. Vou escrever aqui em cima. Se ao andar no x de 0 a 10, eu diminuir no y de 80 para 50,
quantas unidades o y diminuiu por unidade de x? Saí aqui no x de 0 para 10, o y caiu aqui, ó, de 80 para 50. Então, em 10 unidades do x, eu diminuí 30 unidades no y, né? Se em 10 unidades no x mudou 30 unidades no y, em uma unidade do x só, mudou quantas unidades no y? Alguém faz essa conta aí super difícil e complexa pra gente. Quanto? 3. Por que 3? Como faz para descobrir? Vai reduzindo 10 sobre 30. 10 pode sobre ser abreviado com sobre 3. 30 dividido por 10, né? Concorda? Se em 10 unidades do x eu andei 30 unidades do y, em uma unidade do x eu andei quantas unidades no y? 30 dividido por 10, que dá 3. Porém, 3 com um detalhe. A relação é negativa, correto? Quando você aumentou no x, você diminuiu no y, correto? Então, menos 3. Então, eu vou escrever aqui, ó. O B da nossa reta, menos 3. Tá? Menos 3. Ou seja, para cada centímetro cúbico que aumenta o volume dos testículos, o volume do ióide diminui 3 centímetros cúbicos. Então, se você diminuir o volume do aumentar o volume do testículo em 10 centímetros cúbicos, como a gente fez aqui, o volume do ióide vai diminuir 30 centímetros cúbicos. Se você andar aqui 20, né, de 0 até 20, aumentar o volume dos testículos, aí o volume do ióide vai diminuir quanto? O dobro, né? 60 unidades. Então é por isso que o B é uma constante, percebe? Agora a gente pode escrever a equação da reta usando esses valores que nós descobrimos aqui para a nossa fórmula no olho. Então a média de y é igual a... Só vou substituir, tá? Quanto é o intercepto que a gente achou no olho aqui? 80. Mais B. Quanto vale o B? Menos 3. Para cada unidade que eu andei no x, eu caí 3 unidades no y, na reta. Então eu vou escrever aqui, ó, menos 3. Mais com menos dá o quê? Mais com menos dá o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo, então menos, tá? Média do y igual a 80 menos 3 vezes x. Essa é a equação da nossa reta. Percebem que a gente achou a equação da reta no olho? Percebe? A gente não usou programa, não é nada, no olho. É a equação mais simples que existe para representar a relação entre duas variáveis. Tá? E você enxerga literalmente o que significa cada parte dela no gráfico. Então, essa equação é simplesmente a forma matemática de escrever esta reta que você está vendo aqui neste gráfico. A reta é a representação geométrica, visual, gráfica. A representação matemática é essa fórmula aqui. Tá? Elas são a mesma coisa. Ah, mas então, Pedro, por que a gente fez, se eu posso desenhar simplesmente a reta no gráfico, por que a gente faz essa equação aqui? Para que a gente usa essa fórmula? Isso é para quê? Bom, vamos ver um exemplo. Se você encontra um macaco guariba, uma nova espécie de macaco guariba,
E ninguém sabe nada sobre ela. Ninguém mediu nada nele. Aí você vai lá e mede o tamanho dos testículos dele. Aí você descobre que os testículos medem 20 centímetros cúbicos. Qual é o tamanho do ióide desse macaco? Olha aí no gráfico. Se você encontrar um macaco que os testículos têm 20 centímetros cúbicos, mais ou menos, qual deve ser o tamanho do ióide dele? 20 centímetros cúbicos. Só, tá vendo? Só de olhar para o gráfico você já tem uma ideia, né? Se o testículo tiver 20 centímetros cúbicos, vai lá na reta. Quanto deve ser o tamanho do ióide, mais ou menos? 20, né? Tá vendo? Então, no olho, você já percebe aqui, né? Mas além disso, como a gente consegue escrever a reta com uma equação simples como essa, você também pode fazer isso aqui, ó. Se o macaco tiver 20 centímetros cúbicos de testículo, qual deve ser o tamanho do ióide dele? Eu venho aqui, ó, e substituo x, que é a variável independente, o volume do testículo, pelo valor que eu quero descobrir. 20. 3 vezes 20 dá quanto? 60. 80 menos 60 dá quanto? 20. Viu? Volume do ióide predito 20 centímetros cúbicos. Viu como funciona? Então a equação agora nos dá um superpoder. Qual? O poder da predição. Porque agora você pode prever qual é o tamanho do ióide do macaco sem jamais precisar medi-lo. Percebe? Então essa é a grande utilidade de você conseguir escrever uma equação que representa a tendência da forma mais simples possível. Professor, A linha reta. Diga. predição seria meio que a hipótese? A hipótese é o que a gente espera observar. Tá? A predição é, dado que eu sei que o x vale tanto, quanto deve valer o y? Em média, deve valer tanto, que é representado por esta reta, que representa a tendência. Beleza? Então, essa é a forma mais simples que nós conhecemos de quantificar tendências, quantificar relações entre variáveis. Uma simples linha reta, que vem com um bônus. Que bônus? Você pode escrever a reta com uma simples equação, que possui apenas duas constantes. Tem as duas variáveis, a média do y e o x, que é a média da variável dependente. O x é a variável independente. E ela tem duas constantes, chamadas a e b. O a é o intercepto. O que é o intercepto? É o ponto onde a reta corta o eixo y quando x vale zero. E o b é a inclinação. O que é a inclinação média? Quantas unidades o y muda por unidade de x. Então, no olho, a gente achou aqui que a inclinação dessa reta vale menos 3. Menos por quê? Porque é uma relação negativa, está diminuindo, né? E 3 por quê? Porque no olho a gente achou que para cada centímetro cúbico que aumenta o volume dos testículos, o volume do ióide diminui 3 centímetros cúbicos. Tá? Aí a gente substituiu aqui, tcharam, temos a nossa equação. No olho, percebe? Então não tem nenhum grande mistério. E você ganha o superpoder de poder usar essa equação agora para prever coisas, sem precisar medir. Então, se tiver outras espécies de guariba, putz, eu tenho que ir lá no mato capturar esses bichos para medir eles, né? Onde é que eu vou achar? Que trabalho? Quanto dinheiro eu vou gastar para fazer isso?
agora que você tem essa equação, se você tem um bicho coletado no laboratório, numa coleção de um museu, por exemplo, você pode ir lá e medir uma estrutura, um órgão dele, e prever qual é o tamanho do outro, sem precisar medir. Então isso é muito útil para os cientistas. Muitas coisas que os cientistas fazem são baseadas nisso. Em predições, usando equações simples como essas aqui. Quando é difícil de medir alguma coisa, geralmente. Tá? Mas além disso, nota que a equação descreve para a gente a forma da relação. Então tem um número agora que me diz o quanto o volume do ióide muda com o volume dos testículos. Olha, eu estou vendo que tem a relação. Quanto maior os testículos, menor o ióide, né? Mas menor quanto? Menor 3 centímetros cúbicos do ióide para cada centímetro cúbico dos testículos. Então agora tem um número que mede diretamente o quanto o Y muda em média em relação ao X. Beleza? Essa é a forma super simples, mas extremamente útil que cientistas usam para quantificar relações. Perguntas? Alguém quer perguntar algo sobre isso? Reta, equação da reta. Perguntas? Não. Tranquilo? Nenhuma pergunta? Então veja, se você não está acostumado... Oi? Por enquanto não. Vê a atividade aí para ver qual é. Isso aí, por enquanto não. Se você não está acostumado a usar retas para representar tendências no gráfico, ou a escrever a equação da reta, obviamente você não sabe se você realmente sabe, correto? A gente só sabe quando usa. Então é isso que a gente vai fazer. Você vai usar, e aí você vai perceber que, opa, isso aqui eu achei que tinha entendido, mas na verdade eu não entendi. Mas aí você vai descobrir onde você ainda não entendeu. Aí você aprende. Então a atividade de hoje, atividade do dia. Olhem esse gráfico. Olha esse gráfico. O que você vai fazer com esse gráfico? Você vai traçar uma reta nesta nuvem de pontos nesse gráfico que você acha que melhor representa a relação entre essas variáveis, com base nessa nuvem de pontos. Feito isso, você vai dizer quanto vale o intercepto e quanto vale a inclinação da reta. Todo mundo anotou? De novo, desenhe uma reta neste gráfico que você acha que melhor representa a relação entre essas duas variáveis. Feito isso, você vai olhar para a sua reta e vai dizer quanto vale o intercepto. Segundo, quanto vale a inclinação. Aproximadamente, tá? Aproximadamente. Beleza? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Sim, professor. Então essa é a atividade de hoje. Sim. Então, Aí é para colocar a fórmula isso. Então você vai fazer assim, ó. na equação, quer dizer. Vocês vão receber esse gráfico lá pelo link do Google Classroom, tá? Se quiser pode já copiar ele agora, mas vocês vão receber um arquivo com a imagem. Então você vai desenhar uma reta em cima desse gráfico. Aí você vai olhar quanto eu acho que é o intercepto dessa reta que eu desenhei. Tanto. Quanto eu acho que é a inclinação dessa reta que eu desenhei. Tanto. Aí você vai escrever a equação da reta com o intercepto e a inclinação que você mediu no olhômetro. Aí escreve a equação da reta com os valores que você achou. Beleza? Aí vocês vão mandar o quê? O gráfico com a reta que você desenhou e a equação da reta que você acha que tem os valores
que você encontrou. Beleza? Tá clara a atividade? Então lembra que até sexta-feira, meia-noite, tá? Então você tem 2 dias e meio para fazer isso. Muito rápido, você faz em 5 minutos. Beleza?